Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Nova invasão ocorre na Câmara. É isso mesmo. Algo inusitado aconteceu na Câmara. Uma nova invasão. Porém, essa tal invasão é completamente diferente. Trata-se de uma invasão de água. Um vazamento de água fluvial no final desta sexta-feira no plenário foi causado por um entupimento na descida de água na cobertura. O cano já foi desobstruído. A casa está avaliando neste momento se houve dano a equipamentos eletrônicos que estavam no local. Em todo caso, o vazamento foi de pequeno porte e não afetará o funcionamento das atividades legislativas. Bia Kicis não perdeu a oportunidade. Chuva antidemocrática invade e tenta destruir plenário da Câmara dos Deputados hoje por volta das 18 horas. Veja o vídeo. Desliga aqui. A máquina veio pra aqui. E ministros do STF reagem à fala de Flávio sobre afastar Moraes. Para os ministros, a renovação do Senado pode não ser como a direita espera. Após o senador Flávio Bolsonaro dizer que acredita que em 2027 o Senado terá votos suficientes para aprovar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, os magistrados reagiram. Ouvidos pela coluna de Paulo Capelli do Metrópolis, alguns ministros disseram que não acredita que 54 dos senadores serão de direita naquele ano. Em 2026, 2/3 do Senado serão renovados, mas 1/3 da casa continuará com o mandato. Na visão dos ministros, o ex-presidente Jair Bolsonaro, não estando na presidência, pode não conseguir impulsionar candidaturas de aliados. Flávio Bolsonaro falou o contrário. O parlamentar estimou que 54 dos senadores de direita devem ser eleitos. O número é o suficiente para que, em 81 senadores, a destituição do ministro seja aprovada. Abre aspas. Pelas contas que faço, junto com outras pessoas muito experientes na política, a gente tem tudo para atingir o número de largada de 54 dos senadores dos 81 que vão exercer o mandato a partir de 2027. Fecha aspas, disse Flávio. Deltan Dallagnol e Alexandre Garcia mostram que ministros se desesperaram com o pacotão da CCJ e até ameaçam se vingar de deputados. Assistam. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles se desesperaram com o pacotão da CCJ, que alguns chamaram de anti-STF, mas eu vou chamar de pacotão de freios e contrapesos ou anti-ativismo judicial. E agora, os ministros ameaçam, pasmem, se vingar dos deputados. Como assim, Deltan? Ministros se vingando de deputados? Gente, os ministros sentiram, e sentiram muito, a aprovação de uma série de propostas da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados que limitam os poderes dos ministros do Supremo. Uma medida, aliás, que está há 5 anos atrasada e que já deveria ter sido tomada há muito tempo, quando lá atrás ficou claro que o STF havia aberto um inquérito de ofício por iniciativa própria e legal, sem distribuição por sorteio ao relator, para investigar críticos da corte e dos próprios ministros. Ou ainda lá atrás, em 2019, quando o monstro do inquérito das fake news nasceu e tomou corpo. Ou ainda, quando o STF passou a avançar de modo ativista sobre temas do parlamento como política antidrogas, aborto, métodos de enfrentamento dos crimes nas favelas. Mas agora, enfim, ainda que atrasada, a reação está vindo. E os ministros não só mostraram que sentiram, mas que também estão muito preocupados com a reação do Congresso. E essa história ontem teve um desdobramento importante com a manifestação do presidente do Supremo, o ministro Barroso, sobre a aprovação do pacotão que aconteceu na CCJ da Câmara. Vamos dar uma assistidinha aqui nesse momento para você entender o contexto, entender o que ele está dizendo? Dá play aí, por favor, produção. O propósito de uma Constituição é assegurar o governo da maioria, o Estado de Direito e os direitos fundamentais,
E se o seu guardião, o da Constituição, é o Supremo, chega-se à reconfortante constatação de que o tribunal cumpriu o seu papel e serviu bem ao país nesses 36 anos de vigência da Carta de 1988. Nós decidimos as questões mais divisivas da sociedade brasileira. Num mundo plural, não existem unanimidades. Porém, não se mexe em instituições que estão funcionando e cumprindo bem a sua missão por injunções dos interesses políticos circunstanciais e dos ciclos eleitorais. Nós aqui seguimos firmes na defesa da democracia, do pluralismo e da independência e harmonia entre os poderes. Misericórdia de nós, essa mesma fala, quando ele fala das instituições, não se mexe em instituições. Ele poderia aplicar a Constituição, não se mexe na Constituição, nas regras do parlamento, por circunstâncias conjunturais, por visões de ideologia, mas não. As instituições que estão atropelando a Constituição, eles querem preservar. E eu quero falar mais sobre essa fala do Barroso, mas antes, qual que é o contexto dessa fala do ministro Barroso? No dia anterior, a CCJ da Câmara tinha aprovado 2 PECs que são propostas de emenda à Constituição e mais 2 projetos de lei que limitam o poder, hoje exacerbado, dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E que propostas, que projetos foram esses? O primeiro foi a PEC 8 de 2021, que já tinha sido aprovada pelo Senado e que impede que ministros do Supremo derrubem sozinhos, ou seja, por meio de decisões individuais, monocráticas, derrubem as leis aprovadas pelo Congresso. O segundo projeto é a PEC 28 de 2024, que autoriza que o Congresso possa ter a última palavra e revisar decisões do STF caso haja concordância de 2/3 do Senado e 2/3 da Câmara. Tem ainda o projeto de lei 658 de 2022. Esse projeto ele cria novos crimes e responsabilidade para ministros do Supremo, como, por exemplo, se eles manifestarem e derem opinião publicamente sobre processos pendentes de julgamento, como o ministro Gilmar Mendes faz dia sim, e se eles derem opiniões sobre atividades de outros poderes, ou ainda se eles violarem a imunidade material de um parlamentar e usurpar a competência do legislativo, o que é um excelente projeto de lei num contexto de ativismo judicial, e esse projeto de lei já tinha sido proposto pelo então deputado federal Paulo Martins, aqui do Paraná, em 2022. E por último, a gente tem ainda o PL 658 de 2022. Esse projeto, ele muda o rito dos pedidos de impeachment de ministros do Supremo e dá um prazo limite para o presidente do Senado analisar os pedidos de impeachment, permitindo ainda que o plenário dê seguimento a um pedido de impeachment quando o presidente rejeitar esse pedido, quando o presidente enterrar. Então, o presidente do Senado tem um prazo para analisar, não pode engavetar, e se rejeitar, o plenário pode revisar a rejeição do impeachment. Ou seja, é realmente aí um pacotão de freios e contrapesos, de contenção dos abusos do Supremo, permitindo uma melhora do sistema de freios e contrapesos que existe na nossa Constituição, mas que hoje está totalmente desbalanceado, inoperante, não funciona de jeito nenhum. A gente tem um descompasso entre a Constituição e a realidade. As regras previstas na Constituição, elas não estão sendo minimamente eficientes para conter abusos e ativismos do Supremo. E aí agora vamos voltar para aquela fala do ministro Barroso, pode ser? O que ele disse? Ele disse, não se mexe em instituições que estão funcionando e cumprindo bem a sua função. Foi o que disse o ministro Barroso. Mas isso é verdade? O STF tem funcionado bem? E se sim, tem funcionado bem para quem? Bora analisar isso? Eu sei muito bem para quem que o STF tem funcionado. O STF tem funcionado muito bem para anular condenações, processos e provas da Lava Jato. O STF tem funcionado muito bem para suspender as multas bilionárias das empreiteiras que fizeram acordo de leniência, como a JF e a Odebrecht. O STF tem funcionado muito bem para anular acordos de colaboração premiada de colaboradores e devolver para os criminosos milhões que eles roubaram. O STF tem funcionado muito bem para não avançar e engavetar investigações sempre que ele é conveniente, como as investigações do Arthur Lira, engavetadas por Gilmar Mendes, e agora que geram um favor, alguém aí está devendo um favor ao Arthur Lira, e pode não avançar, inclusive, essas propostas aprovadas da Câmara, já que tem aí uma relação entre autoridades muito questionável. O STF ainda tem funcionado muito bem
para impor na marra mudanças progressistas com que a sociedade não concorda, como a descriminalização do aborto, como a descriminalização da maconha. O STF tem funcionado muito bem para atuar como braço do governo Lula, aprovando na força bruta o que o Lula não consegue aprovar no Congresso. O STF tem funcionado bem para garantir a impunidade generalizada de corruptos, mas, em consequência, também a impunidade de grandes traficantes e outros criminosos. O STF tem funcionado bem para perseguir manifestantes de direita e políticos com prisões e medidas ilegais. O STF tem funcionado muito bem para impor um regime de censura, de perseguição judicial e de silenciamento de cidadãos, especialmente da direita, o que é sem precedentes na história do nosso país. Para tudo isso, o STF tem funcionado muito bem. Mas para seguir a Constituição, para seguir a lei, para fazer a justiça, para defender as nossas liberdades, para defender a verdadeira democracia, não aquela que cabe na boca dos ministros, mas a verdadeira democracia, e para isso, o STF não tem funcionado nada bem. E para mostrar o quão disfuncional e o quanto quebrado o STF tá, eu quero encerrar com a seguinte notícia que saiu agora há pouco no jornal O Globo. Vejam só essa manchete. E se você tá cauterizado, se você tá insensibilizado e se você não tá ainda indignado com tudo que eu falei, isso tem que indignar você porque isso extrapola tudo aquilo que ele já sabe, todos os abusos que eu mencionei, tudo aquilo que já deveria levar ao extravasamento do balde da nossa indignação, piora. Veja essa manchete. Ministros monitoram deputados que votaram a favor do pacote anti-STF. Saiu isso agora na imprensa. Vejam que absurdo que saiu, destaquei um trecho aqui para ler para vocês. Abre aspas. Ministros do Supremo Tribunal Federal estão acompanhando com lupa as movimentações de deputados federais em torno do chamado pacote anti-STF. Os parlamentares que têm sido foco especial das atenções são aqueles com processos em andamento na própria corte. Peraí, veja o que está acontecendo. Não basta o STF fazer todos os abusos, quando ele vai ser contido, ele vai querer derrubar essa contenção dos seus abusos, mirando e alvejando os parlamentares que estão promovendo a contenção. Gente, o que é isso se não uma ameaça não tão velada, mas explícita de retaliação dos ministros do Supremo contra deputados que contrariam seus interesses? O que é isso se não a cooptação de um outro poder pelo Supremo Tribunal Federal? O que é isso se não a prova de que o STF faz política com a caneta que deveria ser a caneta da justiça, da Constituição e da lei? O que é isso se não evidência de crime de prevaricação e de responsabilidade dos ministros? Que prova maior de que esse Supremo precisa urgentemente de contenção de limites e de responsabilização dentro da lei por tantos abusos e tantas violações? A situação é tão escancarada que os ministros nem sequer se preocupam em disfarçar que eles pretendem usar processos e investigações criminais contra deputados na corte como forma de retaliação, reforçando a ideia de que eles não julgam com base na Constituição e nas leis, mas eles julgam de acordo com conveniências e interesses políticos, de acordo com o nome na capa do processo, de acordo com como a pessoa vai votar lá na Câmara, não de acordo com o fato, com a prova, com a lei, não. Eles perseguem, eles dobram a lei para curvar a lei aos seus interesses, eles fazem o que querem do Brasil. Isso é absurdo, essa situação tem que mudar, esses projetos têm que avançar, Lira não pode engavetar. Haha, mas fiquem tranquilos, o ministro Alexandre de Moraes, ele mostrou para Elon Musk que o Brasil não é uma republiqueta de bananas, como disse um jornalista da Globo News. Você concorda com o que disse o jornalista? Me conta aí sua opinião nos comentários. O presidente do Supremo afirmou que depois da eleição de domingo, as críticas perderam credibilidade, as críticas contra o processo de apuração, o processo de eleição. Perderam credibilidade e relevância, disse ele. Já fez uma pesquisa, já descobriu que perderam relevância. E a ministra Carmen Lúcia, que é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, emendou. É o Brasil que deu certo, né? O processo eleitoral brasileiro. Não tem como a gente não lembrar da realidade, que lá na Câmara dos Deputados e no Senado tem muita gente trabalhando
para ver se em 2026 a gente não terá a mesma coisa, não restarão dúvidas do processo eleitoral, né? Estão pensando não em comprovante do voto, que o Supremo tem alegado, quando bloqueia isso, que é contra, que revela o sigilo do voto, que pode revelar o sigilo do voto. Então, é o voto em papel mesmo, com contagem na sessão, como fazem os outros países, né? Usando última geração de computadores, mas com essa transparência, que está no artigo 37 da Constituição, está no artigo 14. Né? Só para lembrar, o primeiro projeto foi de Roberto Requião, MDB, junto com o PDT, com o Brizola Neto. Tá. Foi aprovado, foi derrubado. Né? Depois, o segundo projeto, Flávio Dino, que hoje está no Supremo, era PCdoB com Brizola Neto, de novo PDT. Mesma coisa, derrubado. O terceiro, Bolsonaro, foi vetado por Dilma, alegando custo, né? E o veto foi derrubado por 71% dos congressistas. E aí um ministro do Supremo suspendeu a lei, né? E depois veio o plenário e confirmou a suspensão. Só para lembrar dessas coisas que aconteceram nessa tentativa de eleição clara, limpa, transparente, na contagem, tudo, né? E preservando o sigilo do voto. Todo poder emana do povo por causa desse voto direto, principalmente. Né? Mas aí, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, conversou com o pessoal do Supremo e disse que o que a Câmara está fazendo não é contra o Supremo, mas nesta semana passou pela Comissão de Constituição e Justiça um projeto de emenda constitucional que já foi aprovado no Senado, né? E agora só falta a Câmara, em 2 votações em plenário, mas vai ainda para a Comissão Especial. Na Comissão de Constituição e Justiça, determina que um juiz sozinho não pode bloquear uma lei, né? Mas passou outro projeto de emenda constitucional que nasceu lá na Câmara, que Câmara e Senado, por 2/3 dos votos dos deputados e dos senadores, pode bloquear decisão do Supremo que seja ativismo judicial. O relator, o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, disse que é exatamente para pôr um freio no ativismo judicial. Isso é fruto do ativismo judicial. E tem um parlamentar que descrente do poder legislativo, cada vez que perdia, ia se queixar no Supremo, entrava o campeão de ação direta de inconstitucionalidade, a chamada ADIM. Ia lá no Supremo, o Supremo não pode recusar, a Constituição diz que a Justiça não pode recusar ninguém que apele, né? A Justiça não tem iniciativa, salvo a Justiça de exceção. A iniciativa é do Ministério Público, né? É o que diz a Constituição, artigo 127, 129, mas enfim, isso é outra coisa. Mas o Randolfo Rodrigues, ele só parou agora porque virou líder do governo, foi para o PT, virou líder do governo no Congresso. Mas quando ele era da rede, ele estava sozinho lá no Senado, ele era o partido, porque o partido pode fazer isso. Então ele era o partido e entrava lá toda hora. O ministro Fux chegou a se queixar num discurso que isso estava agindo como uma ação deletéria contra o Supremo, ou seja, estava prejudicando o Supremo, destruindo o Supremo. Pedir que o Supremo decida coisas que deveriam ter sido e foram decididas pelo voto nos plenários da Câmara e do Senado. O Supremo não é o lugar para tomar decisões legislativas, e sim interpretações da Constituição. Então, mas o Supremo saiu disso e entrou em ativismo do Judiciário. O relator, deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, disse que é para pôr um freio, né, esse ativismo. Isso realmente prejudica. Vejam só o jornalismo. O jornalismo tinha credibilidade, tinha
enfim, uma credibilidade que ajudava a prosperidade das empresas. Mas aí resolveram aprender nas faculdades, com professores catequistas, militantes, que neutralidade e isenção é bobagem, tem que ser todo mundo militante. Porque isenção e neutralidade se exigem na notícia. O jornalista tem que ser escravo do fato, não tem que inventar fato, dourar fato, como ele acha que deveria ser. Se ele quiser dar opinião, ele vai trabalhar para ser editorialista e aparecer na página do editorial. Mas aí o que aconteceu? A militância fez também que caísse a audiência dos militantes, tomaram um lado, perderam credibilidade. Está acontecendo isso com o Poder Judiciário. De Lisboa, Alexandre Garcia. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos.